Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronismo, meu canal de aleatoriedades futebolísticas, e a aleatoriedade da vez é que Galvão Bueno vai para o SBT narrar a Copa do Mundo. Eu vou chegar lá, mas eu preciso abrir o vídeo com um raciocínio aqui para a gente caminhar para a opinião final sobre o Galvão. O raciocínio é o seguinte: talvez o maior erro que eu já tenha cometido enquanto jornalista opinativo foi no antigo emprego quando eu disse que determinado esportista, que não cabe aqui citar, deveria se aposentar. A recepção nos comentários dessa opinião foi muito negativa, até que alguém escreveu uma coisa que ficou na minha cabeça, eu aceitei 100% e por isso que eu chamo de erro. Quem é você para dizer que outra pessoa deve se aposentar? Lembrando que eu estou falando de um esportista, não estou falando de um médico, ele não está causando problemas na vida. Eu não estou falando de profissão que, ao cometer erros, ou aqui, quando a pessoa não é mais a mesma, o raciocínio mais devagar, sei lá, prejudica alguém. Não, ele é esportista. Se ele está pior, ele vai perder. Se ele está melhor, ele vai ganhar. É simples assim. A existência do esportista no seu esporte não prejudica ninguém, e ainda mais porque é um esporte individual, não estava tirando espaço de ninguém dentro de um time, por exemplo. Eu acho que errar e tomar bronca, desde que você absorva essa bronca e entenda que é uma crítica correta, te ensina. Eu aprendi. Dito isso, o contexto é, não estou aqui para dizer que ninguém deveria parar. E aí eu chego no Galvão Bueno. Segundo o Gabriel Wacker, né, colunista da Folha de São Paulo, o Galvão Bueno tem um acordo com o SBT que está prestes a comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo do ano que vem, de 2026. O Galvão, que recentemente narrou no Amazon Prime, tem o seu programa na Band, não sei nem se ele vai seguir, né, passando por SBT, enfim, mas que não narra jogo da seleção há algum tempo, que saiu da Globo na última Copa do Mundo, que vem prometendo aposentadoria há Copas e Copas. Se ele não quis aposentar, ótimo. Eu aprendi a lição, nem estou falando que ele deveria. Porém, ao assistir aos jogos do Galvão no Prime Video, por exemplo, você tem dois fatores. O primeiro, você vê que o raciocínio já não é mais tão rápido quanto o melhor narrador da história do Brasil. Ele mesmo, no auge. Não é mais o mesmo, normal. Só que isso causa não só alguns erros, mas também erros num período histórico diferente. Quando você errava na Globo, no caso do Galvão, em 92, em 2000 e pouco, a gente dava risada, morria ali. Hoje você erra, em 3 segundos tem 1 milhão de pessoas comentando nas redes sociais e zombando e criticando e falando coisas pesadas e tal. Se você é o alvo dessas críticas e lida bem, tá bom. Mas o fato é que a informação hoje em dia, não que ela não precisasse, mas hoje em dia ela tem que ser não só extremamente correta, como passada do jeito correto. Há muito pouco espaço para uma correção de um erro cometido numa transmissão ao vivo, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui. O Galvão não é mais o mesmo, normal. O raciocínio dele, em termos de exposição do raciocínio, a fala, não é mais o mesmo. Ele apresenta algumas dificuldades em termos de reconhecer tal jogador, ou talvez de decorar, mas está tudo bem. Se ele se sente à vontade para continuar, maravilha. Eu tenho certeza que é um acerto, inclusive do SBT, que vai perdendo audiência para a Globo e para a Cazé TV, mas vai ter lá o seu público que quer assistir ao Galvão e quer assistir ao Thiago Leifert, que também tem acordo para continuar narrando lá, inclusive na Copa do Mundo. O Galvão narraria os jogos principais, deduzo seleção, o Thiago Leifert outros jogos. Enfim, a Eco SBT tem uma equipe que chama atenção e que atrai público. Para eles todos é uma ótima situação. Mas, se você assistir ao Galvão recentemente, você vai ver que ele já não é mais o mesmo, o que é normal. Pelo amor de Deus, tem 40, 50 anos de carreira aí. E ele faz falta. O auge do Galvão faz falta. Então, eu sempre fui um grande fã, tenho foto com o Galvão, sou um admirador do que ele é capaz de fazer. Mas essa situação do Galvão de prometer aposentadoria e desistir e voltar, e essa é a minha última Copa e nunca é, e agora que parecia ser, não, ele vai para a próxima, me fez lembrar do J. Júnior. O J. Júnior também um outro grande narrador, nunca foi um Galvão Bueno, mas teve sua grande fase, teve grandes momentos, principalmente nessa era das redes sociais, conhecido pelo Sport TV, mas narrou em outras emissoras abertas num passado. E o J. Júnior, ele assumiu, ou confirmou, enfim, a aposentadoria da narração em agosto, né, no começo de agosto, numa postagem em redes sociais. Por um grande acaso,
eu tenho um amigo que conhece o Jota Júnior, ou pelo menos consegue conversar nas redes sociais com o Jota, e muito antes dessa aposentadoria oficializada, esse amigo já sabia, porque o Jota respondia abertamente para quem mandava mensagem: pô, você não vai voltar? Ele falava: não, já parei. Ele só nunca tinha anunciado. E aí, recentemente, o Jota Júnior escreveu o seguinte: quando me perguntam por que não volto a narrar, são 30 meses já. Isso foi em agosto agora, tá? Reitero que é muito importante saber a hora de parar. Primeiramente, que os convites quase desaparecem por causa do etarismo e da filosofia correta de renovar o quadro de narradores. A primeira parte é horrível, claro, o etarismo. A segunda, como ele fala, uma filosofia correta. Também tem que abrir espaço para outras pessoas. Depois vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, o fôlego, a rapidez no raciocínio, o pique para as maratonas de viagens e tudo mais. E aí vem a conclusão de que chegou a hora. A dinâmica numa transmissão é incrível, exige muito da cabeça. Transmitir ao vivo não tem script, puro e total improviso, atenção extrema. Confesso que hoje não estaria apto a desenvolver o trabalho com a quase perfeição que se exige. Em resumo, passaria vergonha, eu discordo, mas eu entendo, comprometeria a jornada e burlaria a expectativa do telespectador, além do nosso ego, que seria violentamente agredido. Não é só abrir o microfone e falar, temos que ter responsabilidade e respeito a quem nos defere com sua audiência. Passou, foi bom enquanto a mente e o físico correspondiam. Eu acho esse texto muito bonito, até emocionante, se você é um cara que acompanhou, uma mulher, uma pessoa que acompanhou o Jota Júnior como narrador. Ele foi muito, muito, muito grande, por mais que na era das redes sociais muitas vezes tenha virado um meme, porque ele não é um cara dos gritos, da vibração excessiva. É um cara mais comedido. E a narração antigamente era assim, né? Menos em rádio, claro, falando da TV. Fora do país ainda é, né? Vamos lá, fora da América do Sul é muito assim. E esse texto bonito do Jota me faz pensar um pouco sobre o Galvão. De novo, não estou falando quem sou eu, uma pessoa irrelevante para falar que o Galvão deveria se aposentar. Eu nem acho isso, eu acho que ele apresentando o programa encaixa, inclusive, muito bem ainda. Mas a narração, o Jota teve uma leitura de que ele já não conseguia entregar o que o público gostaria que ele entregasse e que o raciocínio dele já não era mais o mesmo. E às vezes a gente sente isso com o Galvão. Eu ligo um jogo que o Galvão vai narrar, do meu time, o mais recente foi um Santos e Fluminense, e ele chamou de Corinthians várias vezes, o Santos que jogou de camisa branca e shorts preto naquela ocasião. E errou o nome de diversos jogadores. E você fala, cara, que pena, porque, pô, eu tenho 35 anos, eu vi o Galvão num auge. Eu lembro do Galvão gritando tetra, né? Eu tinha meus 4 anos, é a minha primeira lembrança, assim, na vida é a Copa do Mundo. Doente por futebol como eu sou. E por mais que o Galvão atraia a audiência, tenha audiência, queira fazer, será que é necessário, até para a história do Galvão, se colocar como um narrador principal ainda? Ele não poderia ser uma estrela com ocasiões especiais, com um programa semanal, diário, aí não importa. Ele vai ser legal daqui um ano, mais um ano ainda se passando, narrando os principais jogos de uma Copa do Mundo? Eu acho que, não sou ninguém para julgar, nem estou falando que não. Se ele sente que tem essa capacidade, eu confio. Mas o texto do Jota é muito bonito e me fez pensar nisso, enfim, nesse paralelo entre os dois grandíssimos narradores. Enfim, pensamentos aí. Será que o Galvão vai bem? Eu espero que sim. E vou, obviamente, dar uma chance de assistir o Galvão na Copa, porque o Galvão é divertido demais. E ao Jota, meu carinho, minha admiração, meus parabéns.